Café com Kardec e amigos, programa que veio ajudar a nos mostrar os perigos se de Jesus nos afastar. São muitos temas apresentados para refletirmos junto com irmãos. A cada dia um ensinamento é implantado na nossa vida com Deus no coração. O problema do ser, do destino e da dor é o tema que será hoje explanado. São experiências vividas com ardor que no plano espiritual foi planejado. Com amigos, Kardec e Jesus, nossos caminhos vamos iluminar, na certeza que é o amor que nos conduz para juntos a regeneração alcançar. Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos. Que alegria poder estar hoje aqui com vocês para mais um café, inaugurando hoje a nossa participação com mediação feminina. Olha aí, minha gente, hoje as mulheres estão representadas aqui por mim, Socorro Souza. E é com grande alegria que estou aqui com vocês. Hoje estamos aqui com mais uma edição do programa Café com Kardec e Amigos, programa 55. Este programa que vai ao ar toda segunda-feira, das 19h30 até as 21 horas. Trazendo sempre um convidado que vai falar de um tema e interagir com vocês através do chat. Então, vocês, a partir do momento que escutar a palestra, já podem fazer suas perguntas. Mas, para iniciar o nosso programa, nós temos sempre a arte espírita. E hoje nós vamos trazer o carioca Silvio Sodré, ele que é espírita desde a adolescência, e desde essa época acumulou experiência na área musical como guitarrista, compositor, arranjador e cantor, atualmente vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. Então, seja bem-vindo, Silvio. Boa noite, Socorro. Então, vou começar aqui o trabalho de harmonização, de preparação de ambiente para palestra daqui a pouco. Então, vou tocar uma composição minha com Hércules Mota, uma parceria, chamada Holofotes. Quando o inverno chegar, roubando as cores, e o frio da desesperança secar a raiz, o vento cortante do medo selar suas dores, e a força da sua essência ficar por um triz. Quando o inverno chegar, quando o frio vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Quando a angústia chegar no meio da noite e o som do silêncio soprar, lembrança infeliz, os desafios da luta tomar de açoite e a mágoa forrar o seu leito com sonhos hostis. Quando a noite chegar, quando a sombra vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Luzes que descem do céu,
um abraço de estrela, rompendo o véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite e o amanhã vier, quando a noite chegar, quando a sombra vier, uma luz cruzará o ar para aquele que tiver fé. Luzes que descem do céu, um abraço de estrela, rompendo o véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite e o amanhã vier, luzes que descem do céu, um abraço de estrela, rompendo o véu da dor. Quando o sol desfizer o frio e a noite e o amanhã vier, colorir sua fé. Então, eu vou tocar uma música do meu terceiro CD. Essa música eu fiz recentemente, então não tem CD nenhum. Mas eu vou tocar uma música do terceiro CD, que se chama Fé. A música se chama Afirmação. Do pouco que eu sei sobre ti, afirma-me, afirma em mim. Do pouco que eu sei sobre ti, afirma-me, afirma em mim. Tu és a renovação este mundo, acalma o meu coração para compreender teu exemplo tão profundo. Às vezes finjo ser insensível à tua presença, ou apenas não sei ver sua luz intensa que nos mostra um mundo melhor. Um mundo de esperança, construído com nosso suor.
aliança. E vou finalizar com a música do meu segundo CD, chamada Caridade. A música se chama O Anjo. Anjo de luz, meu protetor, eis-me aqui tão sofredor, faz acalmar meu coração, outro de dor e desilusão. Eu estou aqui pra te ajudar, sou teu irmão de evolução com quem podes contar pra superar as tuas lições. Vou te guiar, vou te falar em sonhos. Anjo do bem, velai por mim. Temo meu pranto não ter fim. Sempre repito os mesmos erros e acabo voltando ao meu desterro. Coragem, irmão, se renove na fé. Mantenha o esforço, por ti sempre torço. Fique de pé pra te superar as provações. Vou te encantar, contar de um novo mundo de amor. Anjo de Deus, no bem me inspira. Guardai-me do mal e da mentira. Se eu vacilar no meu caminho, me lembre que nunca estou sozinho. Saiba você, nunca vou me afastar do teu coração, que em oração vier me buscar. Sou teu amigo espiritual, a te conduzir pra evoluir a alma. Amigos do bem sempre seremos, meio à tempestade ou em céu sereno. O anjo maior é o Pai Celeste, que de todos nós nunca se esquece. Silvio, que lindo, Silvio, muito grata por essas músicas, por você, por sua presença. Muito obrigada, meu amigo. Foram canções lindas. Então, muito obrigada, que Jesus abençoe. Gratidão mesmo por esse momento com a gente aqui. E você será sempre bem-vindo. Muito grato, obrigado. E agora nós vamos trazer para a tela nosso convidado da noite de hoje, Uriel Santos. Seja bem-vindo, Uriel. Olá, minha irmã. Muito boa noite aos amigos que nos acompanham depois desse momento belíssimo e super sensível do nosso amigo Silvio. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Uriel vai falar hoje para vocês sobre o tema, o problema do ser, do destino e da dor. Uriel, você tem de 20 a 30 minutos para falar, e vocês que estão nos assistindo, aproveitem e já vão fazendo suas perguntinhas através do chat. Então, fique à vontade, Uriel, com você, meu amigo. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe a todos nós. Primeiramente, eu gostaria de pedir sinceras desculpas, porque o tempo aqui na minha cidade, eu falo de Patos de Minas, interior de Minas Gerais, geralmente Patos de Minas é uma cidade muito quente. E nesse fim de semana, a cidade resolveu esfriar. E quando o tempo modifica, eu tenho alguns problemas respiratórios, eu sinto na hora, eu sou um radar de mudança de tempo. Então eu estou com um pouco de coriza, eu estou tossindo um pouco, se eu chegar a tossir, se eu chegar a espirrar, aceito de coração, um Deus te guarde. Então já peço desculpa até pela voz se estiver um pouco rouca,
mas nós vamos aí buscar conduzir o trabalho da melhor maneira possível. E falar sobre Leon Denis, falar sobre o problema do ser, do destino e da dor, é de um contentamento que não nos cabe em palavras. Porque, veja bem, quem de nós não se perguntou, principalmente no tempo em que estamos vivenciando, quem verdadeiramente somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essa pergunta, eu acredito que ela é muitas vezes fundamental no nosso dia a dia. Por que sofremos? Qual o objetivo das nossas dores, dos desafios que enfrentamos? Qual o objetivo, de maneira mais geral, da nossa existência? Enfocar e focar nos problemas da angústia, nos problemas do destino, nos desafios que a vida nos apresenta, é tarefa quase que diária. Porque, sejamos bem honestos aqui, gosto muito de um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Paciência de um Amigo Espiritual, recebido na cidade de Havre, quando ele nos fala, a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. E este amigo espiritual, então, no decorrer de sua dissertação, convidar-nos-á a refletir que, mesmo entre as dores, as consolações são muito maiores. As recompensas são muito mais gratas. Mas nós nos questionamos qual o motivo, qual a razão de vivenciarmos, de atravessarmos tudo o que estamos atravessando. E Leon Denis, para mim, na obra, em toda a sua obra, mas na obra especificamente, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, consegue, continuando Kardec, consegue responder-nos a grande maioria, se não a totalidade desses nossos questionamentos. Eu não conseguiria aqui, e seria um crime dizer que conseguiria, perpassar por todo este livro, que precisa de um estudo sério, de um estudo metódico, de um estudo continuado, de um estudo e de uma análise para toda a vida. Escolhemos, então, traçar um panorama geral sobre o grande filósofo, sobre Leon Denis, e trazer alguns apontamentos sobre essa obra em questão, para que isso possa embasar, para que isso possa fundamentar, solidificar o diálogo que construiremos logo após. Porque há uma dificuldade imensa em tratarmos de maneira resumida as questões afeitas, as questões atinentes ao problema do ser, do destino e da dor. Há uma dificuldade ainda maior em conversarmos sobre os meandros dessa personagem muito evoluída que é Leon Denis. Este ser abençoado que reencarna em 1º de janeiro de 1846. Em uma cidade, perdoem aqui, por favor, o meu francês, mas em uma cidade chamada Foug. Uma aldeia, podemos dizer, não uma cidade. Uma aldeia localizada na região da Lorena, no nordeste da França. Casa humilde, família humilde. A mãe Josefine, o pai profundamente materialista. A figura maternal espírita. E conhecia, veja bem, e conhecia desde cedo a necessidade de se elevar o espírito. Pela origem humilde, o nosso grande filósofo precisou, desde a mais tenra infância, exercer os encargos manuais para auxiliar
aqueles que o cercavam. Mas é interessante pontuarmos que, desde muito cedo, Leon Denis já percebia os amigos invisíveis que os auxiliavam. Desde os primeiros passos neste mundo, já conseguia transitar, já conseguia raciocinar com as potencialidades maiores. Contam-nos os pesquisadores, os estudiosos dessa eminente personalidade, que ao invés de participar das brincadeiras pueris, das brincadeiras de criança, Denis procurava instruir-se o mais que podia, lendo obras sérias e desenvolvendo a sua inteligência pelo esforço particular. Era daqueles que chamaríamos de um autodidata, com seriedade e competência. Com 12 anos, conclui o curso primário. Mas, infelizmente, a situação modesta da sua família não lhe permite avançar mais nos estudos de cátedra. Se formos buscar aqui, a sua saúde era debilitado fisicamente, principalmente no que se referia à visão. Aos 16 anos, destaca-se como sendo um dos melhores oradores e um dos mais ardentes propagandistas. Um dom invejável na fala. Aos 18, transforma-se em um representante comercial, viajando constantemente. Isso nós vamos observar até quase a velhice. O seu espírito adorava música. E sempre que podia, condições muito simples, muito humildes, mas sempre que podia, assistia a uma ópera ou a um concerto. Dedilhava ao piano melodias conhecidas e tirava também alguns acordes advindos dos seus próprios devaneios. Não fumava, era quase que completamente vegetariano e não fazia o uso de bebidas fermentadas. Para Leon Denis, a água era a bebida ideal. Acho mais interessante aqui, discutindo a personalidade de Denis, que ele tinha uma curiosidade em observar livros nas prateleiras das livrarias. E aqui, prestem bem atenção, meus irmãos, o convite que a espiritualidade realiza a esse grande pensador, a esse grande filósofo. Aos 18 anos, o chamado acaso, e isso me emociona muito, o chamado acaso convida Denis a prestar atenção em uma obra em particular. Um título inusitado em uma das prateleiras que ele gostava de admirar. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Ali, juntando o pouco dinheiro que tinha, compra essa obra. Recolhe-se imediatamente ao lar e devora a leitura. Há uma fala de Leon Denis neste ponto, dizendo que em O Livro dos Espíritos encontra a solução clara, a solução completa, a solução lógica sobre os problemas universais. Sua convicção tornara-se firme. Para Leon Denis, a teoria espírita dissipava as suas dúvidas. É belíssimo, porque veja bem, para muitos de nós, talvez a grande maioria, a teoria espírita dissipa as nossas dúvidas. Não digo aqui que o espiritismo responde todas as minhas dúvidas, porque nem ainda sei que dúvidas possuo. Porém, os questionamentos que consigo engendrar, os questionamentos que consigo realizar, são prontamente respondidos pela Consoladora Doutrina. Trazendo uma experiência pessoal,
Eu sou filho do sincretismo religioso dessa pátria do Evangelho. A minha mãe, umbandista. O meu pai, católico. E até os 16 anos, frequentei avidamente a poderosa de Roma, a Igreja Católica. Gostava muito de ir às procissões, achava belíssimo. Nós tínhamos aqui as missas, aqui na minha cidade, missas 6 horas, 10 horas, e 10 horas era a conhecida missa das crianças. Mas eu nunca gostei da missa das crianças, achava muito barulhento. E acompanhava o meu pai à missa das 6 horas da manhã nos domingos. E eu achava belíssimo. Mas chegou um momento, aos 16 anos, que eu comecei a questionar. Por que tantos sofrem muito e poucos não sofrem quase nada? E geralmente aqueles que sofrem muito parecem não ter feito qualquer coisa para sofrer. E os que não sofrem quase nada teriam todos os motivos para perder. Quando esse questionamento veio até mim, recordo-me até hoje que uma estrada bifurcou-se. Ou eu deixava de acreditar em Deus, ou eu buscava outras respostas. Deixar de acreditar em Deus, para mim especificamente, nunca foi uma opção muito viável. Porque lembro-me de que desde cedo eu acreditava que algo coordenava o universo. É então que, em uma terça-feira, um amigo, morava em um prédio na época, e um amigo, ele, lembra direitinho, estacionou o carro do pai dele, buzinou, falou: Uriel, eu estou indo agora à Casa Espírita Francisco de Assis, você gostaria de ir comigo? E eu me lembro que eu não tinha absolutamente nada para fazer na noite, e por curiosidade eu fui. Por curiosidade. Não que eu nunca tivesse tido contato com a doutrina espírita, já tinha algum contato, mas muito raso. E quando então cheguei à Casa Espírita Francisco de Assis, por obra do acaso, era iniciado, naquele dia, estava sendo iniciado um estudo da codificação. Estava sendo lida as primeiras palavras de O Livro dos Espíritos. E ali encontrei lógica. E ali encontrei respostas. Por isso, me identifico tanto com essa fala de Leon Denis. A teoria espírita dissipou as dúvidas que eu havia construído. Quando Leon Denis tem o contato com o Livro dos Espíritos, ele sente o seu espírito atribulado, sacudido no popular, frente aos compromissos assumidos no espaço. E desde logo ele entende que era necessário iniciar o trabalho de propagação das verdades codificadas por Kardec. Ali ele percebe, acredito eu, tenho plena convicção, que ali Leon Denis percebe que ele seria um continuador direto da obra de Kardec. Ele inclusive dirá: como tantos outros, eu procurava provas. Eu procurava fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoraram muito para chegar. A princípio, insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações, que não me satisfizeram, a ponto de, por vezes, pensar em não mais prosseguir com as minhas investigações. Mas, sustentado como estava, por uma teoria sólida de princípios elevados, não desanimei. Parece, dirá Leon Denis, quase que em uma confissão, parece que o invisível desejava experimentar-me, medir o meu grau de perseverança, exigir certa maturidade do meu espírito, antes de me entregar todos os seus segredos. É belíssimo, porque aqui conseguimos observar algo como a parábola do semeador. Para alcançarmos o solo que renderá frutos,
nós precisaremos enfrentar dos nossos corações incredulidade. Nós precisaremos enfrentar resistência, até que haja a confiança do espaço. E as provas, as grandes verdades nos sejam confiadas. Foi o que ocorreu com Leon Denis. O filósofo, o estudioso, o homem perseverou. E o seu espírito agigantou-se. Nós podemos colocar o ano de 1882 como sendo, em realidade, o nascedouro, o início do apostolado de Leon Denis. Porque ele teve que enfrentar ali obstáculos gigantescos e sucessivos. O materialismo, o positivismo que encaravam o espiritismo com ironia e com risadas. Além, por que não dizer, dos adeptos das demais crenças religiosas, que, lado a lado aos ateus, buscavam ridicularizar a novel e consoladora doutrina. Como bom paladino, Leon Denis enfrenta a tempestade. E os companheiros invisíveis, que sempre o acompanharam, desde a primeira mocidade, postam-se mais uma vez ao seu lado, exortando-o: coragem, amigo. Coragem. Estaremos sempre contigo para o sustentar, para o inspirar. Jamais, jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados para bem cumprires a tua obra. E em 2 de novembro de 1882, no dia de finados, um evento de capital importância produz-se em sua vida. A manifestação, pela primeira vez, daquele espírito que, durante meio século, seria o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga. Esse diz a Leon Denis: vai, meu filho, vai pela estrada aberta diante de ti. Caminhareis atrás de ti a te sustentar. E como se Leon Denis indagasse mentalmente se o seu estado frágil de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, o seu bom amigo lhe responde: coragem. Coragem. A recompensa será mais bela. Coragem. Dentre esses grandes apóstolos do Espiritismo, a figura exponencial de Leon Denis merece uma referência toda especial. Principalmente, conforme já dissemos, por ter sido ele o continuador lógico da obra codificada por Kardec, do edifício construído por Kardec. Veja bem, e é um convite que eu faço ao movimento espírita em geral. Não nos esqueçamos de estudar Leon Denis. Não nos esqueçamos de pontuar sobre as suas obras. Não nos esqueçamos de ministrar palestras sobre os seus livros. Não nos esqueçamos da grandiosidade desse emissário dos planos maiores. Há um silêncio ensurdecedor construído muitas vezes ao redor de Leon Denis. É preciso quebrar esse silêncio. Porque Leon Denis é o consolidador do Espiritismo. Não estou sendo aqui infame em dizer Leon Denis
é o consolidador do espiritismo. Leon Denis tem uma missão quase que tão grandiosa quanto a de Kardec. Porque a ele foi confiado o desenvolvimento de estudos doutrinários, de pesquisas mediúnicas, impulsionando o movimento espírita na França e no mundo, aprofundando o aspecto moral que nos consola, solidificando-a nas primeiras décadas do século XX. Em palavras de confiança e exortações de fé, ele mesmo resume a missão que viera desempenhar em favor dessa causa nobre. Consagrei essa existência ao serviço de uma grande causa. O espiritismo, ou como ele bem gostava de dizer, o espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Nós devemos, todos nós espíritas, devemos a Leon Denis a oportunidade ímpar de percebermos ampliados novos ângulos sobre o aspecto filosófico da doutrina. Pois as suas obras, de modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam o gênero humano em período de transição. A sempre tormentosa questão da sobrevivência da alma em seu laborioso processo evolutivo. E Leon Denis ficará marcado, ficará imortalizado na tarefa grandiosa em dissecar os problemas inerentes às nossas aflições, fornecendo a todos nós embasamento necessário, lançando novas luzes sobre a problemática das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, deixando de lado conceitos até então construídos para apresentá-la aureolada, abrilhantada com ensinamentos altamente consoladores, auridos nas fontes inesgotáveis dos ensinos dos Espíritos. Meus amigos, quando nós abrimos a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e quando nós observamos Leon Denis conversar conosco sobre a morte, em 10, 15 páginas, nós dissipamos todo e qualquer temor, porque Leon Denis é poético. Quando nós observamos Leon Denis trazer questões sobre as vidas sucessivas, em teoria e em experimentação, qualquer dúvida remanescente é silenciada. Quando nós percebemos Leon Denis dissertar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o desenvolvimento do amor, nós somos levados às lágrimas. Porque ele consegue, com um pincel divino, iluminar todas essas questões. Leon Denis, ele distribui a sua contribuição por momentos históricos da humanidade. Ele distribui a sua contribuição sendo presidente de honra da União Espírita Francesa, sendo um membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso Espírita Internacional, que foi realizado em Paris no ano de 1925. Dirige grupos experimentais e fomenta a criação de outros tantos setores de trabalho. Se nós quisermos aqui, a título de comparação, veja bem, questão didática do papel desenvolvido por Leon Denis e do papel desempenhado por Allan Kardec, ambos importantíssimos, nós vamos perceber que, enquanto o codificador ele exerce as suas atividades iluminadas na própria capital francesa, Leon Denis desenvolve a sua tarefa nas províncias. Quando Kardec desencarna,
A cidade de Tours torna-se o ponto de convergência de todos os que desejavam ter contato com o Espiritismo. Há um filme que trata da vida de Paulo apóstolo. E nós observamos, por exemplo, que Paulo seria o centro de todos aqueles que iniciavam a seara cristã e que não tinham tido a oportunidade de conhecer a Jesus. Leon Denis congrega os novos adeptos, congrega aqueles que querem conhecer, quando a figura encarnada de Kardec não mais se fazia presente. Um ser de inteligência robusta, um espírito preclaro, um grande orador, um grande escritor, com um apreciável grau de intuição. Gabriel Gobron, um contemporâneo, escreve sobre Leon Denis dizendo: ele conheceu verdadeiros triunfos. E aqueles que tiveram a rara felicidade de ouvi-lo falar, a uma assistência de 2, 3 mil pessoas, sabem perfeitamente o quão encantadora e convincente era a sua oratória. Leon Denis nunca cursou uma academia oficial. Leon Denis forma-se na escola prática da vida, na qual a dor própria e a dor alheia, o trabalho mal retribuído, as privações heróicas ensinam a verdadeira sabedoria. Há uma frase de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que reflete muito esse postulado. Além de crer, é preciso viver. E Leon Denis dirá: os que não conhecem as lições da vida ignoram sempre os seus lados mais comovedores. Com idade bastante avançada e com constituição física relativamente fraca, vivia cheio de atribulações. No dia 12 de abril de 1927, às 9 horas da manhã, o seu espírito parte. E tenho certeza que as regiões sublimadas da espiritualidade estavam em festa. Porque ele havia conseguido se converter em uma bandeira preciosa para o cristianismo redivivo. A sua jornada terrena chegava ao fim. Com ele e através dele, o mundo estava mais claro, de mais fácil interpretação, com mais esperança, com mais otimismo, e a paz já não parecia tão distante quanto se fazia crer antes da sua missão. Dentre as suas diversas obras, e aqui peço licença para ler, nós podemos citar Cristianismo e Espiritismo, encontramos pela FEB. Depois da Morte, encontramos pela FEB. Espíritos e Médiuns, CELD. Joana d'Arc Médium, encontramos pela FEB. No Invisível, também. O Além e a Sobrevivência do Ser. O Espiritismo e o Clero Católico, pela CELD. O Espiritismo na Arte. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Grande Enigma. O Mundo Invisível e a Guerra. O Porquê da Vida. O Progresso. Provas experimentais da sobrevivência. Socialismo e Espiritismo. E, finalmente, o problema do ser, do destino e da dor. Nessa magistral leitura, e já aqui encerrando essa nossa breve introdução, logo nas suas primeiras palavras, o autor chegará à constatação que o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Sendo que aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos.
Talvez com essa reflexão, Leon Denis tenha entendido o real significado da geração de Isaías, que somos até os tempos presentes, composta de individualidades que preferem escutar sem ouvir, enxergar sem ver, que estão tão intrinsecamente vinculadas aos valores perpetrados e construídos pelo mundo, que acabam por esquecer da sua essência divina em ascensão. E essa é a ótica da nossa sociedade, da nossa humanidade. Esquecemos qual é a nossa essência, e a obra de Leon Denis vem para nos relembrar. Há uma incongruência entre o que o mundo ensina e o que o mundo prega perante os nossos valores reais. Além das lacunas das denominações religiosas, além das afirmações dogmáticas, despidas de elementos comprobatórios, além das verdades sofismadas da ciência materialista, há algo muito maior. Que almas famintas de fé buscam constantemente. Ainda nos encontramos atávicos, aprisionados por ensinos secularizados, que demonstram com falsa propriedade fórmulas e sistemas, teoremas e teorias, sem se imiscuir nas profundíssimas questões afeitas ao ser. Ainda nos deparamos com mecanismos de religiosidade que buscam aprisionar ainda mais essas almas famintas. Almas confiadas por sistemas já sobejamente superados. Ainda conseguimos perceber os problemas do ser, os problemas do destino, os problemas da dor, as ignorâncias carreadas e construídas por um aparato já antiquado. Não encontrando as respostas necessárias, a alma contemporânea, a alma de todos os tempos, afunda-se em grandes e pesados males que conduzem prioritariamente à incoerência das ideias, à desordem das consciências, principalmente as mais jovens, e até mesmo a uma construção anárquica, social e moralmente dissertando. Quando Leon Denis reflete conosco sobre todos esses problemas e sobre todas essas dificuldades, ele entende que a crise moral e a decadência da nossa época provém em grande parte de ter o espírito humano se imobilizado durante muito tempo. É necessário arrancá-lo à inércia. É necessário arrancá-lo às rotinas seculares. É necessário levá-lo às grandes altitudes, sem, contudo, perder de vista as bases sólidas que lhe vem oferecer uma ciência engrandecida e renovada. Essa ciência da manhã, trabalhemos em construí-la. Essa ciência da manhã, complementamos nós, encerrando a introdução, corresponde à consciência do ser. Perdoe. Muito bom, Uriel. Muito bom mesmo suas reflexões. E nós sabemos, Uriel, que essa obra, né, de Allan Kardec, está se trabalhando na noite de hoje, é uma obra doutrinária, ela é básica, e ela enfoca os problemas da angústia e da dor. Essa destinação do homem e a maneira de compreender e equacionar esses obstáculos, né, no nosso dia a dia. Aí, Uriel, diante dessa temática, como entender e superar esses momentos de pandemia? Veja bem. Primeiro, o que nós temos que perceber? Quando a pandemia surgiu, alguns movimentos foram iniciados. O primeiro movimento, o movimento de desespero. Muitas pessoas nos questionavam, agora todos nós vamos morrer, o mundo vai acabar, etc. Bom, a gente tem que entender que esses momentos de grande crise são momentos catalisadores, momentos de transformação, momentos que aceleram mudanças que são necessárias, tanto ao individual, e logicamente, quando o individual modifica-se, o coletivo transforma-se. Mas precisamos perceber também outro movimento que foi iniciado quando a pandemia teve o seu escancarar. Agora estamos já
em bases da regeneração. Não, não é assim. Tá? A pandemia vai terminar e muitas mazelas nos espíritos humanos continuarão. Esses movimentos catalisadores servem para abrir os nossos olhares, porém nem todos terão seus olhares abertos. Eu trouxe aqui uma reflexão dizendo que Leon Denis entendia como ninguém a questão da geração de Isaías, porque a geração de Isaías não permanece ao tempo de Jesus. Nós somos essa geração de coração enregelado. Nós somos essa geração que escuta, mas não ouve, enxerga, mas não vê. Quando nós temos um movimento catalisador de grandes tragédias, de grandes dores, nós estamos começando a separar joio de trigo, que foi permitido que crescesse lado a lado, para que depois houvesse a purificação. A nossa missão é sermos trigo, é compreendermos o que está acontecendo, é entendermos a problemática que nos cerca, é entendermos as dificuldades que somos convidados, é questionarmos para que estamos passando por tudo isso. E as lições, engrandecendo o nosso espírito, auxiliarão a engrandecer o universo que nos cerca. A pandemia convida-nos ao desalento, convida-nos ao desespero, convida-nos ao desânimo, mas, acima de tudo, precisa nos convidar à reforma. Precisa nos convidar a enxergar os problemas do ser, os problemas do destino, através da dor. Precisa nos convidar a sermos melhores, a nos retirarmos melhores das crises. E veja bem, não querendo aqui ser o profeta do Apocalipse, transição é parto. Parto tem alguns momentos de dores, mas depois da dor temos a alegria. Só precisamos saber abraçar as alegrias através da compreensão das dores. O Wesley Gama colocou: Uriel, fale, por favor, sobre as dores físicas e as dores morais e sua repercussão no plano espiritual. Excelente, Wesley, boa noite, muito obrigado. Olha, o que nós temos que entender? Conversar sobre as dores físicas, conversar sobre as dores morais, talvez nós estaremos aqui sendo um pouco vazios na explicação, se nós não trouxéssemos um pouco a questão da justiça divina. A justiça divina é uma justiça de retribuição, de buscar nos readequar às leis que já estão criadas, ou, melhor dizendo, à lei que já está consignada na nossa consciência, no nosso espírito. Mas é uma lei construída em amor. Tá? Algo que eu gostaria aqui de tentar desconstruir é aquele entendimento de que nós precisamos sofrer para aprender. Nós somente aprendemos através das dores. Tem uma obra que eu acho maravilhosa e recomendo a leitura, que é uma obra intitulada Renovando Atitudes. Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto e autoria espiritual de Hamed. E lá nós temos um capítulo intitulado Amar, não sofrer. O mecanismo de recomposição às nossas falhas perante a lei universal é o amor. Somente quando nós recusamos por muito tempo os convites feitos pelo amor, que essa professora chamada dor precisa bater às portas dos nossos corações. E aí nós temos as dores físicas como consequência direta das dores morais que nós já construímos, que nós já alicerçamos. E precisamos aqui fazer uma reflexão, já que estamos falando de uma justiça que retribui, precisamos aqui fazer uma reflexão com um texto que está no livro O Céu e o Inferno, quando nós somos convidados a refletir sobre o Código Penal da Vida Futura, 33 artigos, e lá nos artigos de número 16 e 17, nós somos apresentados a um trinômio fundamental para a regeneração dos nossos espíritos. Arrependimento, expiação e reparação. E se nós pudermos aqui comparar com a legislação penal que temos, vamos colocar aqui a expiação como um critério objetivo. Como assim? Bom,
Se você for na legislação penal, você tem lá a previsão de determinado tipo, né? Homicídio, matar alguém. E aí você já tem ali uma questão objetiva, uma pena base. E o juiz, então, depois da questão do júri, ele passa a calcular a dosimetria da pena, com atenuantes, com agravantes, etc. A expiação dentro desse processo das dores que estamos conversando seria algo objetivo. Desrespeitamos a lei divina. Não aceitamos os convites pelo amor? Bom, então agora vem essa questão objetiva. É preciso expiar. É preciso que essa professora bata as portas do nosso coração. Mas não adiantará de nada essa professora bater as portas do nosso coração se nós não aceitarmos os critérios subjetivos. Se nós não nos arrependermos para reparar. O arrependimento naquele sentido metanoie, aquele sentido de mudar o comportamento, de mudar a estrada. Para que estou sofrendo? Para que estou atravessando esse processo tão difícil na minha vida? Humildade? Compreensão? O que preciso aprender? Aprendendo? Como posso reparar? Quando nós conseguimos ampliar, então, dessa forma o raciocínio, as dores físicas e as dores morais não, veja bem, não que deixam de existir, mas ficam mais fáceis pela compreensão de serem enfrentadas. Ele complementa: Deus não teria outros recursos para evitarmos a dor como aprendizado? Pô, Wesley, eu vou... Mil perdões. Eu vou decantar isso que você falou. Bom, primeiro, Wesley, nós vamos retirar isso aí. Deus não teria outros recursos para evitarmos a dor como aprendizado? Porque quando a gente usa essa construção fraseológica, parece que é uma escolha divina. Ele vai olhar para o Uriel e vai falar: Uriel, agora você vai passar por essa dor. Né? É essa visão antropomorfizada de Deus que nós temos. Primeiro, por que a gente constrói uma visão antropomórfica de Deus? Porque a gente não consegue compreender a divindade. Quando a gente não consegue compreender alguma coisa, a gente tenta aproximar aquilo de nós. Né? Então, nós construímos Deus à nossa imagem e semelhança. É um Deus cheio de vontades. É aquele Deus que acorda, bate o dedo mindinho em algum móvel da sua casa, é aquele velhinho de barbas brancas, de bengalinha, no alto do seu trono, no alto das nuvens. Ele bate o seu dedo mindinho em algum móvel da sua casa e ele fala: tô bravo, hoje eu vou punir alguém. Uriel vai passar por dor, a Socorro vai passar por dor. Em compensação, gosto demais aqui do Silvio, que cantou uma música que me agradou. O Silvio vai estar cheio de sorte, o Silvio vai estar cheio de alegria. Então, veja bem, a gente tira um pouco dessa construção fraseológica. Porque a criação trabalha com lei. Ela estabelece uma lei. Né? Se a gente for lá no livro 3º, né, que discorre sobre as leis morais, lá no livro dos Espíritos, nós vamos perceber ali, a partir do questionamento 614, que a criação trabalha com lei. Estatui uma lei. Aquela divisão que Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos é uma divisão didática. Nós temos uma lei, que nós hoje estamos começando a tratar como amor. Então ela estabelece essa lei, e quando nós desrespeitamos essa lei, aí vem os processos educativos. Mas como eu coloquei aqui, Wesley, o primeiro processo reparador é o amor. O primeiro processo reparador é o chamamento pelo amor. Para a gente tentar entender melhor, vamos trabalhar aqui com uma questão lúdica. Eu sempre gosto desse exemplo lúdico. Né? Pais com um filho que é uma criancinha bem mal educada. Uma criancinha bem mal educada. E aquela criancinha, período frio, ela está andando descalça pela casa. E os pais falam para aquela criança: não anda descalço na casa não, que você vai ficar gripado. Você vai ficar doente, não faz isso não. E ele: o que é isso? Eu sei tudo. E ela sai do banho, fica sem camisa no sereno e por aí vai. E os pais estão convidando aquela criança: põe um agasalho, até colocam um agasalho na criança, colocam um agasalho na criança, ela tira e etc. A criança fica doente, fica gripada, precisa ser levada ao médico. Aí o médico chega para a criança e fala: bom, não tem outra solução, vou ter que te aplicar uma injeção, um remédio amargo. Os pais concordam, porque conseguem observar além da agulha. A criança olha para a agulha e se desespera, porque ela só está vendo a agulha. Os pais sabem que, depois da dor da injeção, virá a cura. Então, veja bem, nós somos crianças espirituais. Há quantos séculos não tem a divindade nos convidado a reformar os nossos comportamentos através do amor?
você pegar as obras espíritas complementares sérias, você vai ver isso. Né? Perceba, por exemplo, a história de Emmanuel, enquanto Públio Lentulus Cornélios. Veja bem, Emmanuel ele é convidado a todo momento a agir diferente. Ele tem um sonho no início da obra há 2000 anos, que ele está diante de um tribunal divino, e aquele tribunal divino fala para ele: a vida é um conjunto de circunstâncias que devem ser utilizadas para o bem. Emmanuel encontra com Jesus. Jesus fala para Emmanuel: olha, eu não venho atrás do homem de estado, superficial e egoísta, que somente os séculos de sofrimento poderão devolver ao regaço de meu pai. Jesus fala para Emmanuel ainda: está no teu querer, senador. Está no teu querer, pretoriano, me seguir agora ou no curso dos séculos. Você que escolhe. Mas se você escolher bem mais para frente, você vai arcar com as consequências disso. Então, veja bem, Deus está nos convidando a todos os momentos, pelas suas leis eternas e imutáveis, pela sua lei eterna e imutável, a reformar a nossa estrada sem ser necessária a dor. E nós estamos escutando, mas não ouvindo, enxergando, mas não vendo. E chega uma hora que a gente precisa reformar. Quando a gente pega a obra Libertação, da coleção de André Luiz, Gregório, se a gente se lembrar aqui da obra Libertação, Gregório, quando a gente termina a leitura, Gregório não está modificado. E aquela figura maternal que pede sempre por ele, ela fala o seguinte: olha, Gregório ainda não mudou, mas eu sinto que ele já começa a ficar cansado. Porque a renitência no erro nos deixa cansados. Então, a lei trabalha para que a gente se reforme pelo amor. Se a gente faz o ouvido moco, se a gente fica surdo, é preciso da seringa. É preciso do remédio um pouco mais amargo. Aí vem esse processo educativo da dor. Lembrando que dor e sofrimento é diferente. Sofrimento é uma resposta emocional. Da gente estar reclamando, da gente não estar concordando. Dor é um processo educativo. Uriel, Leão me fala de uma forma tão suave da dor, tão amorosa, que até a nossa dor se alivia, né? É romantizador. Mas está chegando aqui uma pergunta através do WhatsApp. Diz assim: Uriel, a pandemia pode ser considerada uma dor de reparação coletiva? Todos os processos, e aqui eu vou trazer a minha opinião, eu acho que tem hora que nós colocar a nossa opinião não é pecado, né? Com todo esse embasamento que a gente tem, que a gente construiu aqui, todos esses grandes processos catalisadores são processos de reparação coletiva. Mas reparação coletiva que convidam o individual a se modificar, né? Nós precisamos parar de nos perguntar o que o coletivo pode fazer por nós. Nós precisamos começar a questionar o que nós podemos fazer pelo coletivo. Nesse momento de catalisação, nesse momento de transformação, nesse momento de mudança, em que somos convidados a refletir, às vezes, perante os nossos maiores medos, perante a despedida de entes muito queridos, o que eu preciso modificar? O que eu preciso mudar? Vamos conversar bem sério aqui? Tem muitos que, nesse momento de pandemia, estão aceitando o convite para um recrudescimento do egoísmo. Não se importando com medidas de proteção, não se importando com o que está acontecendo ao seu redor. Tem muitos que estão fazendo assim. Então, como é que nós estamos aceitando esse convite? Reparação coletiva? Sim, mas, acima de tudo, reparação individual. A humanidade, ela de tempos em tempos, pela nossa evolução, e está lá no Livro dos Espíritos, na questão da lei de destruição, que é uma lei de renovação e não destruição como nós estamos acostumados, de tempos em tempos, pelo nosso momento evolutivo, a gente precisa desse solavanco. É preciso dar uma sacudida no planeta. É preciso dar uma sacudida no nosso universo íntimo. Mas como é que o nosso universo íntimo está respondendo? Eu acho que essa é a pergunta grandiosa que a gente precisa fazer. Nesse momento de atribulação coletiva, como é que o meu individual está respondendo? Que voz que eu estou ouvindo? Eu estou sendo trigo ou eu estou continuando a ser joio? Essa resposta é muito profunda e tem que ser dada por cada um de nós. Pergunta aqui de Clara Muniz, ela diz: na perspectiva do sofrimento, qual a diferença entre o martírio, a flagelação, autoflagelo e o sofrimento natural? Por exemplo, uma doença perante Deus?
São sofrimentos distintos ou iguais? Clara, vamos lá. Muito boa noite, né? Muito obrigado pela sua participação e por estar aqui conosco. Bom, vamos questionar a Jesus, em determinado momento, por que os discípulos dele não jejuavam, né? Por que eles não faziam aquela questão de autoflagelação, de automartírio, etc. A gente tem que perguntar, e aí é uma questão de lógica, martírio, autoflagelo, qual que é o proveito? Gente, isso está no livro dos Espíritos, tá? Está lá no livro dos Espíritos. Por que a gente não se martiriza? Por que a gente não se autoflagela vencendo as nossas implicações morais que nos fazem ainda cair? Esse deve ser o verdadeiro martírio. Esse deve ser o verdadeiro flagelo. Não uma questão física, não uma questão material. De que adianta eu estar andando pelas ruas, me chicoteando, sendo que internamente eu não estou me modificando? Primeiro ponto a refletir. O sofrimento natural, vamos tirar essa palavra sofrimento, esse processo educativo natural da dor é uma consequência. É uma consequência a algum desrespeito meu perante a lei. Tem um ditado romano, jurídico, que vai falar o seguinte: ninguém pode subir tão alto a ponto de desrespeitar a própria lei. E eu vou complementar isso aqui. Nenhum de nós subirá tão alto pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelas nossas paixões desenfreadas, a ponto de desrespeitar a própria lei sem precisar repará-la. Então, quando nós estamos falando aqui numa doença, quando nós estamos falando aqui numa dor natural, num processo natural, é muito diferente dessa questão do martírio, do autoflagelo, fisicamente impostos. Que é um processo que convida a alma à reflexão, e quando a alma aceita esse convite à reflexão, ela está sendo curada. O seu proveito está sendo observado a olhos vistos. Quando eu estou apenas me autoflagelando, quando eu estou apenas me autoimolando e não me modificando, que proveito eu tenho disso retirado? Quando a gente conversa sobre a professora dor, a gente tem que conversar, acima de tudo, se nós estamos aceitando o seu convite a uma reflexão profunda. O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso aprender? O que eu preciso refletir? Que proposta que eu preciso fazer para essa existência e para as posteriores, para que esse processo de aprendizado não mais se repita? Esse é o cerne da questão, minha querida irmã. É a partir daí que a gente precisa começar a raciocinar. Marise Coelho, ela diz: boa noite. O momento atual parece um filme de terror. Deus, com todo o seu poder, não poderia intervir nesse caos que estamos vivendo? Marise, boa noite, obrigado, muito obrigado. Veja bem, e ele não está intervindo? O que a gente está esperando, Marise? A gente está esperando a cena de um filme de Hollywood. Não sei se aqui as pessoas gostam muito de filme de super-herói, como eu gosto de filme de super-herói. A gente está esperando aquela cena final de Vingadores Ultimato, que tá ali o Capitão América desesperado, tá o Thanos na frente dele, ele não sabe o que ele vai fazer, parece que o mundo vai acabar, e aí começam a abrir determinados portais e todos os heróis de todos os filmes chegam e eles conseguem vencer. Né? É isso que a gente está esperando. A gente está esperando um raio azul, um portal abrir do céu e vir uma grande mão para nos salvar. Porque a gente entende que a interferência divina é ainda uma interferência prevista, por exemplo, lá no Antigo Testamento, pelo povo hebreu no Antigo Testamento. A interferência divina é uma interferência nos nossos corações para que nós atuemos nos corações do outro. Tem uma mensagem linda. Tem uma mensagem linda na obra O Espírito da Verdade, uma mensagem de André Luiz, salvo o melhor juízo, intitulada Ação da Prece. E nessa mensagem, André Luiz vai colocar para nós o seguinte, encerrando as palavras. Entre Deus e você, o próximo é a ponte. Então, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, Deus já está realizando as suas intervenções. Ele está nos convidando a sermos melhores. Ele está nos convidando a buscarmos os corações que nos cercam, porque o maior evangelho da criação é o coração daquele que está ao nosso lado. Deus está convidando você, minha querida irmã Marise. Deus está convidando você, está intervindo através de você para que você modifique o universo que te cerca. Deus está me convidando para que eu modifique o universo que me cerca.
Deus está me convidando a agir naquele que está ao meu lado, consolando, abraçando, levando uma palavra de carinho, levando uma palavra de afeto. Deus está intervindo. Deus está intervindo porque nos lembramos aqui do evangelista Mateus, traduzindo as palavras de Jesus, capítulo 24, sermão profético. Lá nos versículos 12, 13, algo assim, a gente ia ver muita coisa complicada. A gente ia ver muita coisa difícil. E muitos de nós iriam desanimar. Muitos de nós iriam querer desistir. Mas aqueles que permanecessem firmes no amor, estes sim seriam salvos. Aqueles de nós que permanecermos firmes na aplicação constante e correta da lei, na vivência da lei divina, da lei de amor, nós estaremos salvos. Porque é assim que Deus está interferindo em todos os passos, em todas as ações do nosso dia a dia, deixando-nos livres para escolher, mas solicitando-nos a todo momento que escolhamos através do amor. Uriel, há uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo? Veja bem, o pessimismo é uma consequência da doença moral de nosso tempo. Qual que é o mal da nossa civilização, o mal da nossa humanidade presente? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos. Orgulho e egoísmo. O egoísmo é o vício radical. Esse é o mal. E uma consequência desse que é um vício radical, desse que é um mal moral da nossa geração, é o pessimismo. Porque o orgulho e o egoísmo, eles vão nos conduzir aos montes mais brilhantes e maiores e vão nos deixar lá sozinhos. Quando eu percebo que tudo que eu conquistei através do orgulho e do egoísmo não me completou, eu construo uma visão pessimista perante a vida. Porque eu não encontro respostas. Porque as respostas que me foram ofertadas não são as reais, não são as verdadeiras. E aí nós somos convidados a voltar aqui ao Sermão sobre a Montanha, principalmente nas palavras do evangelista Mateus. Quando ali naquela construção evolutiva, o primeiro passo é reconhecer que nós estamos mendigos do Espírito Divino. Essa é a porta de entrada para começarmos a construir o reino de Deus nos nossos corações. O reconhecimento de que estamos mendigos da sua presença. Por quê? Porque nós nos entregamos desenfreadamente ao orgulho, ao egoísmo e a todas as suas mazelas. Porque nós acreditamos que todos esses sofismas que nos são oferecidos, isso Leon Denis fala muito bem para nós, nos problemas do ser, do destino e da dor, porque nós aceitamos todas essas verdades irreais e nós estamos vazios. Nos completamos dessas verdades irreais e ficamos vazios. E nos transformamos em pessimistas, nos transformamos em seres isolados, nos transformamos em seres profundamente desanimados. Estamos mendigos de algo maior. É preciso despertar e redescobrir a nossa essência. Chegou outra pergunta aqui. Diante da dor da solidão, experiência vivida por muitas pessoas, ela é um resgate ou provação para a nossa evolução? Bom, aí vai depender, né? A gente não vai ter uma resposta concreta aqui, mas vai depender da experiência individual. Né? Para muitos vai ser um resgate, devido a alguns comportamentos engendrados. Aí a pessoa fala, em outra vida? Não, talvez nessa mesmo. Talvez nessa mesmo. A pessoa chega ali numa idade mais avançada. E durante toda a sua vida ela foi mal educada com as pessoas. A pessoa chegava na casa dela, ela não recebia. A pessoa queria fazer alguma coisa, tratava bem, ela tratava mal. As pessoas vão se afastando. E aí é um convite à reflexão. É um convite à reflexão. Bom, peraí, eu estou sozinho por quê? Por que as pessoas se afastaram de mim? Então vai depender muito da questão individualizada. Só que tem um ponto muito importante aqui que eu acho que nós precisamos discutir. Até que ponto estar na presença de muitos não significa estar sozinho? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos nos amando? Quando nós nos reconhecemos, quando nós começamos o processo de redescobrir a nossa essência, nós passamos a nos amar. Se nós não redescobrirmos a nossa essência, aquilo que verdadeiramente nos move, aquela que é a nossa verdadeira energia,
nós podemos estar no meio das maiores multidões, com stories maravilhosos no Instagram, posts em festas, em comemorações, e sermos profundamente solitários. Quando nós começamos a abraçar quem nós somos, quando nós reconhecemos verdadeiramente a nossa essência, nós somos felizes com a nossa companhia. E mesmo sem ninguém estar perto de nós nos encontramos frente a uma multidão em amor. Então, acho que é um ponto a refletir também. Né? Eu posso estar agora sozinho, sem ninguém ao meu redor, e ser plenamente feliz. Porque a minha companhia está me bastando, porque eu encontrei os meus verdadeiros valores, porque eu encontrei os meus valores reais, porque eu começo a me reconhecer quem sou. Ou eu posso estar com uma multidão e ser uma pessoa profundamente solitária. Então, quando nós conversamos sobre solidão, quando nós conversamos sobre essa questão do sozinho, nós precisamos também refletir sobre esses pontos. É verdade. E a questão, o próprio Denis fala nesse livro, né? É o ser. Às vezes a gente sofre porque nós procuramos muito ter. Isso. E a gente precisa cultivar mais as virtudes. E é interessante, Uriel, que enquanto eu estava hoje organizando a live, eu me deparei com um poema, ele é bem extenso, de Machado, de Castro Alves, através de Chico Xavier, que é intitulado Marchemos. Vou ler só dois trechinhos. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimo faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor, Deus somente é o amor. Eu achei bem pertinente a esse tema de hoje, mas ele é assim, muito extenso, aí eu escolhi só essas dois versos e queria que você comentasse sobre eles. Minha irmã, fica até difícil, sabe por quê? Olha esse quadro atrás de você. Esse quadro que está aí no seu superior direito. Esse quadro atrás de você, belíssimo. Flores de uma sensibilidade incrível. Estou vendo aqui 2 flores de uma sensibilidade incrível. E quando nós queremos retirar deste quadro o seu significado profundo, a sua essência, nós acabamos por perder. Quando nós vamos comentar sobre uma peça poética como a que você nos trouxe, uma peça poética com uma reflexão profunda sobre o amor, acredito que o único comentário que a gente consiga trazer é: precisamos sentir. Precisamos sentir. E esse é um comentário, veja bem, que eu acho que nós precisamos tecer para a nossa realidade. A gente está precisando sentir mais. A gente está precisando se sensibilizar mais. A gente está precisando se sensibilizar mais. Nós estamos saindo, ou ainda nos encontramos, talvez, imiscuídos em questões muito cartesianas. Que tudo quer provar, que tudo quer comprovar, que tudo quer medir. Vamos sentir mais. Vamos nos condoer mais. Vamos permitir que as grandes correntes do universo atinjam com toda a sua vontade as fibras mais íntimas do nosso ser. Sem traçar limite. Sem traçar qualquer forma de contenção. Vamos dar, e aqui voltando um pouco a Leon Denis, vamos permitir que o nosso espírito voe com as suas verdadeiras asas. Eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. A frase diz assim: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Exato. Então, Exatamente. Aquilo que está dentro de nós, né, a gente traz para fora. Então, se a gente está triste e isolado, a gente não vai ver beleza em nada. Isso. Não é isso, Uriel? Olha, é interessante porque tem uma frase de Emmanuel que abre a obra Pensamento e Vida, nos primeiros parágrafos da obra Pensamento e Vida, que ele reflete isso que você colocou para nós, irmão. O pensamento cria a vida que procuramos. Eu acho interessante que, por exemplo, nós podemos estar... Deixa eu colocar aqui uma paisagem que eu acho belíssima. Arraial da Ajuda. Acho belíssimo. Belíssimo, belíssimo.
Nós podemos estar em Arraial da Ajuda, aquele sol maravilhoso, aquele céu límpido, e tem uma nuvem. Se eu não estiver bem comigo, eu vou enxergar aquela nuvem e vou soltar a seguinte expressão: pobre não dá sorte nem quando viaja. Aí, vai chover. O céu está límpido e eu estou enxergando só aquela nuvem. Se eu estiver bem comigo, o céu pode estar fechado e ter uma visão, um vislumbre de um céu azul. Eu vou enxergar aquele céu azul. O pensamento cria a vida que procuramos. E é isso que a gente deve alimentar, né? Bons pensamentos para que a gente plante alegria, esperança, por onde formos, né, Uriel? Por onde formos. É uma parte da leitura que eu recomendo nessa obra tão grandiosa, que é quando Leon Denis nos convida a refletir sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Dizendo-nos, logo no primeiro parágrafo, que nós construímos as imagens frívolas ou as alegrias e as bênçãos na nossa própria mente. Né? Se a gente pegar esse livro, se a gente pegar essa grande obra, Leon Denis está nos ensinando a raciocinar novamente. Né? É quase que ele pega ali aquele texto, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem uma dissertação que é intitulada O Ponto de Vista, né? Convidando-nos a mudar os nossos olhares. Nessa obra é o que Leon Denis faz. Ele convida a uma modificação de olhar. Né? De forma muito filosófica, é uma leitura que muitas vezes é difícil, apesar de poética, é uma leitura quase que musicada, mas é uma leitura que muitas vezes ela é complicada, mas de forma muito poética, Leon Denis fala isso para nós. Muda o seu modo de enxergar as coisas. Eu vou te dar provas aqui para que você modifique a sua maneira de enxergar a vida como um todo. Ele diz assim, está em você decidir seu destino, né? A sua Exatamente. dor. Exatamente, é isso mesmo. Uriel, meu querido, estamos chegando já no final. Que ótimo bate-papo. Ótimo, maravilhoso. Gratidão a você, vou deixar você com as colocações finais. Mas desde já, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos assistindo e as pessoas que vão nos assistir depois. É uma grande alegria poder estar tomando esse café com vocês, nos enchendo com essa alegria, com esse aprendizado. Uriel, gratidão. Deixo você com as considerações finais. Já tem gente se lamentando aqui, que pena. Não, se Deus quiser a gente volta. Socorro, muito obrigado mesmo. Agradeço aos companheiros que propiciaram essa nossa oportunidade. Eu quero fazer uma reflexão aqui, quero fazer uma reflexão muito rápida. Tem um poema belíssimo que uma criança tinha um pássaro. E esse pássaro, ele ia e vinha. E sempre que esse pássaro ia, essa ave ia, ela visitava novas localidades, novos rios, novos continentes, novas florestas. E quando o pássaro voltava, transmitia aquelas informações para aquela criança, para aquela jovem. Só que aquela jovem gostava muito daquele pássaro. E ela queria a companhia dele de forma constante. E ela resolve um dia, um pássaro lindo, com a penugem maravilhosa. E ela resolve um dia, então, aprisioná-lo. E arma ali uma cabaninha para ele. Atrai aquele pássaro que, quando volta de uma das suas viagens, é então engaiolado. A penugem do pássaro modifica-se. O seu canto não é mais o mesmo. E o pássaro diz àquela garota, àquela criança, àquela jovem: a minha beleza estava no meu voar. Eu ia, mas eu sempre voltava com novas experiências. Até que, sem ter o que fazer, a criança permite que aquele pássaro vá, porque ele sempre retorna. Nós aprisionamos os nossos espíritos por muito tempo. E os nossos espíritos deixaram, então, de ter novidades para contar. E eles foram perdendo as suas penugens, o seu brilho, o seu canto. Vamos abrir as nossas gaiolas. Vamos permitir que o nosso espírito voe por espaços mais iluminados. E vamos sempre aprender. Ele vai ter sempre algo a nos dizer. Regiões cada vez maiores, píncaros cada vez mais gloriosos, serão revisitados pelo nosso espírito.
Deixe que o seu espírito voe. Liberte-se das injunções sofismadas da matéria. Alce voos maiores. Liberte-se. Não se aprisione. Então, meu amigo, chegamos ao final. Uma pena, mas outro dia você vai voltar com certeza. Eu espero. Olha, estou aqui para convidar. Você sabe que eu, no popular nordestês, eu aperreio. Amém. Então, gratidão a vocês e até. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.